Fala galera, estamos de volta aí, vamos dar sequência ao nosso estudo. Finalmente vamos colocar a mão na massa, né, e recomeçar a resolver alguns probleminhas. E serão problemas mais específicos, tá, gente? Porque envolve, né, dentro do tema razão e proporção, a parte de problemas de misturas. Tá? Eu chamei aqui, você vai ver no slide, problemas de mistura parte 1, porque a gente vai voltar a estudar esses probleminhas mais na frente, quando a gente revisar o conceito de porcentagem. Tudo bem? Então vamos embora lá para a tela. Esse primeiro problema diz assim: um técnico de laboratório manipula dois recipientes que contêm misturas das substâncias A e B. Embora os volumes das misturas sejam iguais, num dos recipientes a proporção de A para B é 1/2, ou seja, uma parte de A para as duas partes de B, e no outro é 3/4. Se ele juntar os dois conteúdos num único recipiente, qual passará a ser a proporção de A para B? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou dividir aqui meu probleminha. O primeiro recipiente. Aqui o meu segundo recipiente. E aqui a gente vai estudar o caso quando a gente juntar, né? Juntando os dois recipientes, tá ok? Mas calma, vamos com muita tranquilidade. Veja só. A questão disse que no primeiro recipiente, a proporção de A para B é de quanto, gente? De 1/2. Então, eu tenho uma parte de A para duas partes de B. Não é assim, gente? Tranquilidade. Mas veja só, a gente viu isso nos blocos passados, né? Toda vez que a gente estiver diante de uma razão, tá? Se for preciso, a gente pode ir um pouquinho mais além. Como assim, Sanches, ir mais além? Esqueceu, foi? Se eu quiser relacionar a quantidade de partes de A com o total de partes, eu tenho uma parte de A num total de quantas partes, gente? 3. Não é? Porque eu tenho uma de A com duas de B, são 3 partes. Se eu quiser relacionar a quantidade de partes de B com o total de partes, eu tenho 2 partes de B para um total de 3 partes. Uma parte de A para um total de 3 partes, não é? E 2 partes de B para um total de 3 partes. Minha gente, sabe o que é que isso significa quando eu chego, não é, nessa conclusão, ou seja, quando eu obtenho essas duas razões? É como se eu tivesse um recipiente e ele fosse dividido em 3 partes. Olha que interessante. Em 3 partes. 1, 2, 3, ó. Ok? E aí, bom, se são 3 partes, veja que uma parte vai ser de A e 2 partes serão de B. Ok? Bom, veja que no enunciado, a questão disse que, embora os volumes das misturas sejam iguais, isso significa dizer o seguinte, ó, que se o volume desse recipiente for V, o volume do outro recipiente vai ser V também. Afinal de contas, os volumes das misturas são iguais. Ok, gente? Tranquilidade? E aí lembra, veja que interessante, se eu quiser calcular, preste atenção, a quantidade de substância A aí no recipiente 1, é só fazer 1/3 do total, não é assim, gente? Lembra? 1/3 do total. Sendo que o meu total aí, não é? Eu estou falando de volume, é 1/3 do volume. Enquanto que se eu quiser calcular a quantidade de substância B nesse primeiro recipiente, vai ser 2/3 do volume. Tá vendo? Que o que a gente aprendeu naquelas aulinhas passadas, a gente está aplicando aqui. Vamos ver se você entendeu e vamos ver se a gente consegue repetir esse mesmo raciocínio agora no segundo recipiente. Veja que no segundo recipiente, a questão diz que a proporção de A para B era de
3 quartos, ou seja, isso significa dizer que eu tenho 3 partes de A para cada 4 partes de B, não é assim? Mas vamos mais além, gente. Vamos lá. Se eu quiser saber a relação da quantidade de A em relação ao total de partes no recipiente 2, eu tenho 3 partes de A num total de 7 partes, não é assim, gente? E de B, eu vou ter 4 partes de B num total de 7 partes. Lembra? Isso significa dizer, gente, que é como se eu tivesse um recipiente, esse recipiente fosse dividido em 7 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. E dessas 7 partes, ó, 3 partes são de A e 4 partes são de B. Então, ó, 3 partes são de A e 4 partes são de B. Lembra que a questão disse que esses dois recipientes têm o mesmo volume? Então, ó, volume V. Então, para saber a quantidade da substância A nesse segundo recipiente, é só fazer 3/7 do volume. E a quantidade da substância B nesse segundo recipiente é 4/7 do volume. Ok? E aí, veja o que é que eu vou fazer. Eu vou juntar os dois conteúdos num único recipiente. Ele quer saber qual vai ser a proporção de A, não é? Para B, após juntar os conteúdos em um outro recipiente. Minha gente, veja só. Quando eu junto os conteúdos dos dois recipientes em um único recipiente, deixe-me fazer uma pergunta. Juntando esses dois conteúdos do primeiro recipiente, não é? Eu posso extrair a seguinte informação. De A, esse primeiro recipiente possui 1/3 do volume, não é? Corresponde à quantidade de substância de A. Bom, mas quando eu juntar os dois recipientes, eu vou ter do primeiro recipiente essa quantidade de substância A, que vai ser 1/3 do volume, e eu vou somar isso à quantidade de substância A do segundo recipiente. E no segundo recipiente, não é? De A, eu tenho 3/7 do volume. 3/7 do volume. É ou não é, gente? E aí, ó, se eu agora for pensar em B, lá no primeiro recipiente, não é? De substância B, eu tenho 2/3 do volume. Então, ó, 2/3 do volume. Mas, quando eu junto essa quantidade, tá? Eu vou somar a quantidade de substância B que vem do recipiente 2, que é 4/7 do volume, mais 4/7 do volume. Sim ou não? De boa, gente. E aí, ó, com isso eu consigo saber qual vai ser a proporção de A para B quando juntar os conteúdos desses dois recipientes. Então, vai ficar assim, ó, A sobre B vai ser igual a... Vamos fazer a continha? Bom, tirando o MMC no numerador dessa fração, 7 vezes 3, 21, não é? Então, vai ficar 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1 dá 7, então vai ficar 7V, mais 21 por 7 dá 3. 3 vezes 3, 9V. Embaixo, 21, né? Então, vai ficar, repare, 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. Então, dá 14V, mais 21 dividido por 7. Agora, ó, preste atenção, acompanhe. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12V. Então, ó, olha como é que a gente vai ficar. 7 mais 9 dá 16V sobre 21. Embaixo, 14 mais 12 dá 26, não é? 26V sobre 21. Eu tenho
uma divisão de duas frações. Repete a primeira, 16V sobre 21, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 21 sobre 26V, não é assim? E aí, ó, esse V com esse V morre, o 21 com 21 simplifica, e aí a gente fica ó, com 16 sobre 26, que eu posso simplificar, não é? Numerador por 2 e denominador por 2, eu chego em 8 sobre 13. 8 sobre 13, resposta na letra D de dado. Ok? Tranquilidade? Bom, pergunto a vocês, fácil ou difícil? Tranquilo, não é, gente? Vamos resolver mais um probleminha. Vamos lá, para fixar. Faça o seguinte, tente resolver esse problema sozinho. Pause o vídeo agora. Tente resolver e aí depois você confere se deu tudo certo. Beleza? Pause o vídeo agora. Pronto. Voltamos. Vamos continuar então para ver se você acertou. Olha só. Duas jarras iguais contêm misturas de álcool e água nas razões de 3/7 na primeira jarra e 3/5 na segunda jarra. Juntando-se os conteúdos das duas jarras, obteremos uma mistura de álcool e água na proporção de... Veja, muito parecido, né, gente? Olha só, eu vou colocar aqui a minha primeira jarra, tá? Então, vamos primeiro trabalhar com ela. Depois, a gente pensa na segunda jarra, certo? E depois a gente pensa na situação juntando os conteúdos dessas duas jarras, tá ok? Então, veja só. Ele disse que nas duas jarras contém misturas de álcool e água. Então, ó, álcool, tá? E água. Na razão de 3/7 na primeira jarra e de álcool e água na razão de 3/5 na segunda jarra. Lembra que os volumes das misturas de álcool e água nas duas jarras são iguais? Então, na primeira jarra, se ela tem um volume V, na segunda jarra vai ter um volume V. Lembra que esse é o meu total, né, gente? Esse é o meu total. Ok? É o meu volume total. E aí, veja que interessante. Vamos mais além. Quando eu olho para essa razão, eu vejo que para 3 partes de álcool, eu tenho 7 de água. Não é assim? Bom, mas se eu quiser saber a relação de álcool para o total de partes, eu vou ter 3 partes de álcool para 10 partes, não é? Já que são 3 de álcool e 7 de água, não é assim? Então, se eu quiser calcular a quantidade de álcool nessa primeira jarra, vai ser 3/10 do volume, não é assim? E a quantidade de água em relação ao total de partes? Bom, eu tenho 7 partes de água num total de 10 partes, já que são 7 de água e 3 de álcool. Se eu quiser calcular a quantidade de água na primeira jarra, é só fazer 7/10 do volume. É ou não é? Então, é como se eu pegasse um recipiente, tá, gente? Ó, eu pegasse um recipiente e dividisse ele em quantas partes? Em 10 partes, ó. Vou fazer 1, 2... Sanches, mas vai logo, eu já estou agoniado. Calma, rapaz. É para o seu bem. Eu prometo que essa vai ser a última vez que eu vou fazer tão detalhadozinho, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso significa dizer que esse meu recipiente de volume V foi dividido em 10 partes e 3 delas são de álcool e o restante de água. Água, água, água. Ok? Veja que eu tenho, de fato, ó, 7 partes de água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Num total de 10, não é? Tranquilidade? Beleza? Então, eu vou apagar aqui porque isso é desnecessário, já que você entendeu a ideia, tá ok? Ótimo. Então, vamos continuar. Vamos agora para a segunda jarra. Veja que na segunda jarra, a razão de álcool para água é de 3/5.
Isso significa dizer que para cada 3 partes de álcool, 5 são de água. Mas se eu quiser saber, né, a relação de álcool com o total de partes, eu tenho 3 partes de álcool, num total de 8 partes, já que são 3 partes de álcool e 5 de água. Então, se eu quiser calcular na segunda jarra a quantidade de álcool que essa segunda jarra possui, é só fazer 3/8 do total, que o total é o meu volume, né? E a quantidade de água vai ser 5/8 do total. Ok? Tranquilidade, porque eu tenho 5 partes de água num total de 8 partes. Tranquilo? Aí agora eu vou juntar, gente. E eu quero saber a proporção de álcool para a água, não é isso? Então, se eu juntar em um outro recipiente essas duas, o conteúdo presente dessas duas jarras, numa terceira jarra, por exemplo, vamos lá. Meu objetivo é encontrar a proporção de álcool para a água, não é? Então, vamos lá. No primeiro recipiente, na primeira jarra, eu tenho quanto de álcool? 3/10 do volume. Então, a essa quantidade, eu vou somar a quantidade de álcool que virá da segunda jarra, que é 3/8 do volume. Então, eu somei essa quantidade de álcool presente na primeira jarra e essa quantidade de álcool presente na segunda jarra. De boa na lagoa, gente? E aí, agora, eu vou dividir isso pela soma da quantidade de água presente na primeira jarra. Não é? Quanto eu tenho de água na primeira jarra? 7/10 do volume. Quanto eu tenho de água na segunda jarra? 5/8 do volume. Então, olha só, vai ficar 7/10 do volume mais 5/8 do volume. Pergunto, de boa na lagoa, gente? Sim ou não? E aí, agora é só a gente fazer as continhas, né, gente? Pergunto, qual é o MMC entre 10 e 8? Vamos calcular. 10 e 8. Ó, por 2, 5, 4. Por 2, 5, 2. Por 2, 5, 1. Por 5, 1 em 1. Então, MMC é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Então, ó, vai ficar assim. Vamos lá. Sem estresse. 40. Então, acompanhem comigo, tá? Deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil. Ó, vamos lá. 40 dividido por 10 dá 4 vezes 3, 12. 12V. Mais 40 dividido por 8 dá 5 vezes 3, 15. 15V. Ok? Dividido por MMC entre 10 e 8 já é 40. Então, vai ser 40, de novo, 40 dividido por 10 dá 4 vezes 7, 28. Mais 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25V. Ok? Então, ó, a gente fica com 12V mais 15V, dá 27V, ok? Sobre 40 dividido por 28V mais 25V, isso dá 53, né? 25 mais 28, isso. 53V sobre 40. E aí, finalmente, para encontrar a razão de álcool e água, após juntar os conteúdos da primeira jarra, eu repito a primeira fração, 27V sobre 40, e multiplico pelo inverso da segunda, 40 sobre 53V. E aí, ó, esse V com esse V simplifica, esse 40 com esse 40 simplifica, e aí sobra 27 sobre 53, letra E é a resposta. Ok, gente? Tranquilidade? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até o momento está tranquilo? Eu não disse a vocês que
ia ser tranquilo, ia ser fácil. Agora, você precisa assistir, fazer novamente, refazer as questões sozinhos, tá, gente? Eu sempre digo, se você tem dificuldade, se você achou difícil, refaça a mesma questão pelo menos 5 vezes, tá? Pelo menos 5 vezes. Refaça e refaça até aquilo que você acha que é difícil se tornar fácil, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostado dessas aulinhas introdutórias de razão e proporção. A gente se encontra no outro momento para resolver mais questões, beleza? Beijo para vocês, galera.